Olá, estudantes do terceiro ano, professora Luísa, língua portuguesa. Hoje faremos a correção das atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. A primeira atividade é sobre o resumo da obra Macunaíma, de Mário de Andrade, que é considerada aí símbolo do modernismo brasileiro. Nós não faremos a leitura do resumo porque o vídeo fica muito extenso. Então, parte-se do pressuposto de que vocês fizeram a leitura para compreender e responder as questões. Vamos então à primeira questão. Sobre Macunaíma, responda. Macunaíma, obra-prima de Mário de Andrade, é um dos livros que melhor representa a produção literária brasileira do século XX. Sua principal característica é ser um texto em que o autor subverte na linguagem literária dos padrões vigentes, ao fazer conviver, sem respeitar limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. Retire do resumo de Macunaíma trechos que corroboram, que confirmam essa afirmativa e expõe-os abaixo. Eu coloquei aqui algumas sugestões, você pode ter colocado outras sugestões, você vai procurar trechinhos onde aparece essa mistura das variações linguísticas, das maneiras de falar, de expressar de diferentes regiões do Brasil. Então, eu coloquei aqui, depois de contar a Cotia como enganou o monstro, ela joga calda de aipim envenenada em Macunaíma. Temos ali o aipim, né, que é um falar característico de algumas regiões, em outras falam macaxeira ou mandioca. Macunaíma vai para um terreiro de macumba, no Rio de Janeiro, e pede à macumbeira que dê uma sova cruel no gigante. Aí temos aqui a questão, terreiro de macumba, sova cruel, expressões também típicas. Perseguidos pelo minhocão Oibê, Macunaíma o transforma num cachorro do mato e segue viagem. Cachorro do mato também é uma expressão que em outros lugares utilizam outra forma de se referir, inclusive à raposa. Vamos para a atividade 2. É a questão 2 da atividade 1. Em Macunaíma temos vários personagens com nomes bem diferentes do que estamos acostumados a encontrar na literatura brasileira. Cite-os e, caso consiga, apresente a etimologia de alguns desses nomes. Macunaíma, Jiguer, Manaape, Piaimã, Seiuci, Uiara, Vei, Si, Capei, todos de origem em línguas indígenas brasileiras. Uiara, de origem tupi, significa mãe d'água, uma variante de Iara. Vamos para a atividade 2, questão do vestibular da Universidade Federal do Ceará. Macunaíma é uma obra plural, composta na medida em que a. Obedece às características circulares e fechadas do romance psicológico? Não obedece. O objetivo dos modernistas era justamente o contrário, era romper, contrariar regras e não obedecer. A letra B diz que, como toda obra tradicional, observa a linearidade da narrativa, onde cada personagem age em separado. Também nós temos ali a questão do tradicional. Os modernistas, eles pretendiam romper com esse tradicional, essas tradições, revelando mais liberdade na produção das manifestações artísticas. A C diz que aproxima técnicas românticas das modernas, na estruturação do romance como um todo. Embora o romantismo também tenha tido a intenção, como os modernistas, de traduzir a identidade nacional, vai ser diferente em relação à estrutura do texto, ao modo de escrever. Os modernistas procuravam escrever de uma forma inovadora, rompendo com todas as tradições, o que não ocorreu necessariamente no romantismo. D. No corpo da narrativa, dá um tratamento único para cada personagem apresentada. Na verdade, não há um tratamento único, há uma aproximação dos personagens da cultura brasileira de diferentes regiões e tempos. E, tal como numa rapsódia, trata de vários temas ao mesmo tempo, entrelaçando-os numa rede múltipla de cores e sons os mais diversos. O que é a rapsódia? É um texto que conta histórias, aventuras de heróis mitológicos populares, e Macunaíma aqui é tratado justamente como um herói. Lógico que um anti-herói, né? Mas é dentro aqui mesmo da rapsódia. Então a alternativa correta é a alternativa E. Atividade 3. Outra questão do vestibular da UFC. Macunaíma, obra-prima de Mário de Andrade, é um dos livros que melhor representam a produção literária brasileira do presente século. Sua principal característica é... Essa questão
foi apresentada a resposta dela logo na introdução aqui da primeira atividade. Sua principal característica é ser um texto em que o autor subverte na linguagem literária dos padrões vigentes, ao fazer conviver sem respeitar limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. E aqui nós temos essa alternativa. Olha, D. Ser um texto em que o autor subverte na linguagem literária os padrões vigentes, ao fazer conviver, sem respeitar limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. Ao ler o resumo, você percebeu essa afirmação. Essas foram as atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Até a nossa próxima aula.